Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilinho? Então, nessa videoaula terminaremos o capítulo 3. Pegue sua apostila, página 52, Genética de populações. Vamos lá? Genética de populações. Em 1908, o matemático inglês Hardy e o geneticista alemão Weinberg postularam que em uma população, sob condições especiais, as frequências dos alelos e de cada fenótipo permaneciam constantes, geração após geração, o que ficou conhecido como o princípio ou equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para que as frequências dos alelos se mantenham constantes, deve-se obedecer a 5 condições, não exatamente aplicáveis às populações em geral. Veja quais são a seguir. Primeiro, ausência de ação da seleção natural, sem seleção natural. Não ocorrência de mutações, nenhuma. Ausência de migrações. Ocorrência de cruzamentos casuais. Esses cruzamentos também são chamados de cruzamentos panmíticos. Populações suficientemente grandes. Ok? Hardy e Weinberg compreenderam que esse resultado nada mais era que o desenvolvimento do binômio P mais Q elevado à segunda potência, aprendido em álgebra elementar. Vocês já aprenderam, é o famoso binômio de Newton. P mais Q elevado a 2 é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Chamando de P e Q as frequências de cada alelo, sabendo que P mais Q é igual a 1. Né? Está em equilíbrio, essas populações estão em equilíbrio, então P mais Q é igual a 1. P refere-se ao alelo dominante. Coloquei como exemplo o azão. Né? Então, é a frequência do alelo dominante. O Q é a frequência do alelo recessivo. Coloquei ali, ó, azinho. Tudo bem? Olha lá. Na população, P ao quadrado refere-se ao indivíduo homozigoto dominante. Azão, azão. 2PQ refere-se ao indivíduo heterozigoto. Azão, azinho. E Q ao quadrado refere-se ao indivíduo homozigoto recessivo. Então, vamos aos exercícios, exemplos que eu coloquei aqui para vocês da aplicação do princípio, né, ou do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Em uma população em equilíbrio gênico, a frequência do gene azinho, que determina o albinismo, é de 30%. Indique a porcentagem de albinos nessa população. Então, vamos lá. É a aplicação direta do binômio de Newton. Super tranquilo. Então, a frequência do azinho é 30%. O problema já está me dizendo isso, ok? Tá aqui, ó. Né? Do gene azinho, 30%. Então, tá aqui. Então, transforma em decimais, 0,3 é o valor de Q, porque Q representa o gene recessivo. É o que eu quero, a frequência de albinos. Então, a frequência de azinho, azinho. Desenvolvendo o binômio de Newton, eu vejo aqui, ó, Q ao quadrado refere-se ao indivíduo homozigoto recessivo, tá? Então, é só substituir. Q ao quadrado igual a 0,09, que vai ser em porcentagem 9%. Tudo bem? Segundo exemplo. Em uma população, os indivíduos de genótipo azinho-azinho constituem 36%. Qual a porcentagem esperada de indivíduos azão-azão nessa população? Então, eu quero a frequência, né, do azão-azão. Então, é o P ao quadrado. Para isso, eu tenho que usar os dados que eu tenho. Então, eu tenho ali a frequência do azinho-azinho. É 36%, né? 0,36, transforma em decimais, equivale a Q ao quadrado. Tudo bem? Ao Q ao quadrado. Continuando.
A frequência do Azinho, então, Q ao quadrado igual a 0,36, né? Fazendo a raiz quadrada de 0,36, eu vou achar o valor de Q, que é igual a 0,6. Matemática básica, aplicação direta. P mais Q igual a 1. Sim, porque o problema está me pedindo o valor de P ao quadrado. Então, eu tenho que descobrir o valor de P. Aplico aqui a relação de P mais Q igual a 1. Tenho Q, né? Então, o P vai ser 0,4. Eu aplico direto essa relação, acho 0,4. Agora, eu aplico a relação de P ao quadrado. Então, a frequência do azão é igual a P ao quadrado, tá? 0,16, que será 16%. Tudo bem? Tranquilo? Último exemplo. Constatou-se em uma população que a frequência do gene Bzão, em porcentagem, era igual a 70% em relação ao seu alelo Bzinho. Observou-se em gerações sucessivas que essa frequência não se alterava. Qual a frequência relativa do genótipo heterozigoto nessa população? Então, ele pede o valor de 2pq, lá no binômio de Newton, né? A frequência do genótipo heterozigoto. Vamos lá. Eu tenho a frequência de Bzão, 70%. Transforma em decimais, o P vai ser 0,7. P mais Q é igual a 1, né? Isolando o Q, eu acho o seu valor, que é de 0,3, certo? Agora é só aplicação direta. Então, a frequência de Bzão, Bzinho, então a frequência do heterozigoto é 2pq, certo? Faço só a substituição direta dos valores. Olha aqui, deixa eu marcar aqui, ó. 2 vezes o P vale 0,7, o Q vale 0,3. Faço as multiplicações, 0,42. Tranquilo? Fácil, não é? Então, vamos prosseguir o nosso conteúdo. Cruzamentos consanguíneos. Página 56, na sua apostila. Um assunto sempre controvertido é o casamento entre pessoas aparentadas, os chamados cruzamentos consanguíneos, ou endocruzamentos, em que os membros apresentam algum ascendente comum. Casamentos entre primos são relativamente frequentes. O cruzamento consanguíneo não aumenta a frequência de nenhum alelo, mas pode aumentar a probabilidade de ocorrência de doenças genéticas na descendência. Veja, aumentar a probabilidade não significa que um casal consanguíneo terá um filho com alguma doença genética. Mas se naquela família existe um gene que vai determinar uma doença genética, a probabilidade aumenta. Continuando. Todas as pessoas podem apresentar alelos deletérios em heterozigose, os quais causam doenças e são geralmente recessivos. Duas pessoas com ascendente comum têm maior probabilidade de apresentar os mesmos alelos deletérios recessivos. Vamos ao exemplo que está na nossa apostila. A existência de um ascendente comum com anomalia genética recessiva possibilitou que os indivíduos 3,2 e 3,3, apesar de fenotipicamente normais, fossem portadores do mesmo alelo. O indivíduo 4,3 herdou esse alelo de cada um dos genitores, manifestando a doença. Então, tá aqui, ó. A doença está bem aqui, né? Nesse indivíduo, 1,1. E como houve um casamento consanguíneo aqui, ó, aqui é o símbolo do casamento consanguíneo. Eles tiveram, mesmo sendo normais, um filho com a mesma anomalia que lá em cima, ó. Certo? O avô deles tinha. Certo? Então, pode acontecer. A probabilidade é bem maior.
Fatores que alteram as frequências dos alelos. Quais são esses fatores? Primeiro, seleção natural e mutações. As mutações gênicas, a segregação independente dos cromossomos homólogos e as permutações aumentam a variabilidade genética. Já estudamos isso. Em contrapartida, a seleção natural tende a diminuí-la. Por quê? Porque reduz a frequência dos alelos que não favorecem a adaptação. Então, na seleção natural, nós temos o mais apto é aquele que sobrevive. Então, vai selecionar, vai reduzir a frequência dos alelos que não favorecem essa condição. As mutações gênicas determinam o surgimento de alelos, que são incluídos no pool gênico, no conjunto gênico das populações, alterando as frequências dos alelos pré-existentes. Considere o seguinte exemplo. Em um ambiente permanentemente coberto de neve, os animais de pelagem clara, os quais conseguem enganar a visão dos predadores, têm maior probabilidade de sobreviver. Assim, em uma população de roedores predominantemente de cor branca, uma mutação que determine o aparecimento da pelagem marrom será desfavorável e o alelo que a condiciona tenderá a desaparecer. Já em um ambiente em neve, cada um desses fenótipos, pelagem branca e pelagem marrom, teria diferente efeito adaptativo. Migração e fluxo gênico. As migrações, elas podem transferir alelos de uma população para outra. O movimento de alelos que acompanha as migrações é conhecido por fluxo gênico. A migração tem efeito mais pronunciado na população que recebe o fluxo gênico do que naquela da onde ele parte. No exemplo citado, então aqui está o exemplo, né? O fluxo gênico introduzirá na população 2 um alelo, o recessivo Azinho, ó, tá aqui, ó, na população 2, certo? Que até então ela não tinha. Então, vai alterar com maior intensidade a população 2, esse alelo, ok? Acaso e equilíbrio gênico. Estamos na página 57. O acaso pode provocar alterações drásticas das frequências de alguns alelos. Quais são esses fatores, né, que podem acontecer ao acaso, de forma aleatória? Fatores climáticos, chuvas torrenciais, nevascas, granizo, vendavais, terremotos, predação indiferencial intensa e outros fatores não previsíveis podem modificar o equilíbrio de Hardy-Weinberg numa população. Esse fenômeno é conhecido como deriva gênica ou oscilação genética. Um exemplo, em um campo com capim-elefante, existem plantas altas e plantas baixas. Normalmente, as plantas altas produzem mais sementes que as plantas baixas. Quando ocorre um vendaval, morrem mais plantas altas. As plantas baixas sobrevivem em maior número e passam a predominar nas gerações seguintes. Então, vamos ao último fator que altera a frequência dos alelos, a seleção sexual. Na América do Norte, são conhecidos dois grupos distintos de gansos, os brancos e os azuis. Durante muito tempo, acreditou-se que fossem duas espécies diferentes. No entanto, estudos cromossômicos têm mostrado que ambos pertencem à mesma espécie, Anser caerulensis. As aves brancas e as azuis são homozigotas para seus respectivos alelos. Na natureza, os gansos sempre se cruzam com outros da mesma cor, criando-se a tendência de que, geração após geração, predominem as aves homozigotas. Na espécie humana, há um tipo de nanismo determinado geneticamente, a acondroplasia, condicionada por um alelo autossômico dominante. Os anões acondroplásicos geralmente se casam entre si,
Frequentemente, esses casais têm filhos também afetados, embora possam ter filhos normais. Agora, faça os exercícios propostos no material de apoio. Espero que tenham acompanhado bem essa videoaula. Teremos fórum essa semana. Qualquer dúvida, estarei lá à disposição para ajudá-los, certo? Tchau, tchau para vocês. Até mais. Abraços.